senhoras e senhores vereadores, povo que superlota a galeria da Casa Zé Pinto de Abreu. Nós escrevemos desse grande expediente para falar de vários assuntos. Um deles é com relação, quando eu fui entrevistado lá na rádio, na Nova FM, e o radialista Felipe Andrade me fazia a primeira pergunta quando eu estava sendo entrevistado. É se, devido o prefeito do município, Frederico Malta, que também é Gadelha, não ter apoiado Paulo Câmara, se haveria no próximo governo, o governo de Paulo Câmara, retaliações com relação ao governo ao município de Goiânia. E eu dizia que não acreditava naquilo, da mesma forma que não acreditava que tia Dilma iria fazer retaliações ao Pernambuco, o estado de Pernambuco. E é tão provado isso, e eu estava correto nas minhas afirmações, que vendo no jornal, se não me falha a memória agora, do dia 7 de outubro, de novembro, e lá tem uma nota grande lá sobre a preocupação do governo do estado com relação aos municípios, com relação ao FEM. E tem uma relação imensa de municípios que foram agraciados com o FEM, ainda nessa administração, com o atual governador do estado, e que Paulo Câmara já está preocupado quando assumir, como vai continuar dando essa ajuda a todos os municípios que necessitam desse empurrão, que vamos dizer assim, a grosso modo, que o estado dá para ajudar os municípios. Independente do que o governo mandou, através, quando era então saudoso governador Eduardo Campos para cá, R$1.800.000, onde foi dividido aí para a escola de São Lourenço, lá o Rilhão, a pontezinha lá em Barra de Catuama, a Ubu, feira lá de Frecheira, está o pátio, a creche, a creche não, a creche é a verba federal. A garagem do SAMU, tudinho. E lá eu vi o governo atualmente de João Lira mandou R$1.962.000 para a Goiânia. Olha, veja bem, e Frederico Malta não é da base do governo, e foi agraciado com R$1.800.000, mais R$1.960.000 e pouco, quase R$4 milhões. E desse R$1.962.000 está lá, destinado para quê? A Praça Júlio Rabelo, que eu não sei porque Júlio Rabelo, até procurar na Secretaria da Casa, se tem algum projeto determinando já, que foi aprovado por essa casa, denominando a Praça Júlio Rabelo. Não tenho nada, inclusive foi uma grande figura, um homem cidadão de bem, aqui em Goiânia, andava no seu jipezinho para lá, para cima e para baixo, e tinha uma olaria ali, onde é a Secretaria de Serviços Públicos. Mas tem nessa casa um projeto determinando que é a Praça Júlio Rabelo? Vereador? Pois não. A partir de um minuto. É a Praça de Luquezzi, que é o neto de Júlio Rabelo. Aliás, eu fui até questionado no programa de Felipe Andrade. Eu disse aqui já nesta casa, né, que um ouvinte me perguntava o que é que eu achava da denominação da praça. Júlio Rabelo, disse, nada contra. O seu Júlio Rabelo, um homem de bem, formou uma família grande, né, com vários filhos, filhas, noras, né, e genros, né, netos, bisnetos, enfim. Um empresário, né, que é merecedor, sim. Agora, o que se estranha
é colocar o carro na frente dos bois. Porque isso é indicação da casa, né? Ou então, de iniciativa do prefeito, se quiser homenagear alguém. Mas da secretaria, não é verdade? Eu acho que é atropelar o processo. A vontade, a sede de homenagear um ente querido, que é um direito, mas que ele pedisse a algum vereador da base dele aqui, que ele tem uma base aqui muito grande, né? O Luquezzi, né? O dono da cidade, tá certo? Então, a gente fica realmente lamentando se utilizar do dinheiro público para beneficiar-se, como é o caso, né? Para valorizar lá o bloco de apartamento que ele tem ali, ligado a essa obra onde vai nascer a Praça Júlio Rabelo. Pois bem, mas não existe, mesmo que o prefeito quisesse denominar ou homenagear o saudoso Júlio Rabelo, teria que mandar um projeto para essa casa. Essa casa teria que aprovar um projeto dessa natureza, denominando nome de rua, nome de praça, qualquer logradouro público, prédio, não existe. O demais, verba para calçamento de diversas ruas. Eu fico feliz com o governo do Estado de não ter essa discriminação com a nossa querida Goiânia, e espero que mande mais dinheiro para cá, que seja calçadas várias ruas. Só espero que os calçamentos não sejam sorrisal, que comece e termine, que não estreite a rua, que às vezes a rua é bem larga. Aí a turma faz uma calçada maior do que a rua, como tem aqui, interessante. No governo de Oswaldinho, aqui no loteamento Boa Vista, ali onde a turma diz é o Bar da Viúva, que tem até uma buchada boa danada lá. Se você ver, se você juntar as duas calçadas, é maior do que a rua, porque é estreitam, mal passa um carro. Mal passa um carro. Então, às vezes, faz isso aí para economizar, não sei a matéria bem aqui na minha área. Mas eu espero que esse dinheiro seja bem aproveitado. Como também estão fazendo aí os prédios aí, a arrancada desse governo, que está um espetáculo, depois que perdeu o governo do Estado. Porque imagine só, se Armando Monteiro tivesse ganho a eleição, aí que seria um canteiro de obra que nem a Fiat ia ganhar para a prefeitura. Nem a Fiat ia ganhar, porque o canteiro de obra seria um negócio impressionante. Mas tenho certeza, espero que esteja errado, na minha modesta visão da coisa, serão obras inacabadas. Vai começar, tem um começo, talvez chegue o meio, mas não tem fim. Isso serão várias obras dessas. As que são do FEM, ele terá, para receber as parcelas, ele terá que dar continuidade, porque senão não tem um repasse. Porque o governo, como diz Lendo de Carne de Vaca, eu também não sou besta, e o governo não é besta, não vai mandar todo o dinheiro numa parada só, vai mandando de pitadinha, dá uma parte, mostra o trabalho, vai, apresenta, continua mandando de acordo com o andamento da obra. Pois bem, esse é um ponto que eu queria falar aqui, tudinho. Outro ponto interessante que eu queria comentar aqui era a respeito das casas populares. Essa novela começou no período eleitoral. Uma forma de agariar voto, que eu conversava com a vereadora Olga, e a gente se lembrava de que esse filme já passou aqui em outras campanhas políticas, onde teve prefeito aqui querendo ganhar voto em eleição e fez inscrição na quadra de esporte ali, que era gente para dedéu, para fazer inscrição para Minha Casa e Minha Vida. 8.000 pessoas. Fazendo inscrição, lá vai, e depois a Minha Casa, Minha Vida não veio. Essa conversa que o projeto 06 é para Minha Casa e Minha Vida, é conversa, como diz o grande amigo lá, Zé Pezão da Rua das Quintas. Isso é conversa de comadre carochinha. Isso é conversa de comadre carochinha. O que existe, no fundo,
são glebas de terrenos lá, pertencentes a latifundiários, com medo de invasão, querendo valorizar o terreno. Vereador, concede só um... Pois não, vereador. Eu lembro que, reiterando o que Vossa Excelência está falando aí, de que a lei do uso do solo, ela é clara quando diz que só se faz loteamento em área urbana. Então, essa é mais um engodo de transformar áreas rurais em área urbana para fazer agora a especulação imobiliária. E as pessoas, infelizmente, as pessoas estão sendo induzidas de uma forma equivocada, mentindo para a população, dizendo que vai fazer casa popular. O projeto Minha Casa Minha Vida tem custo. A gente sabe que ali na Rua do Céu, defendida pelo nobre vereador, aquilo é uma invasão. Se o prefeito tivesse boa vontade, ele fazia um processo de desapropriação, ou então uma ação fundiária, que Vossa Excelência é advogado e sabe, e amparava aquele povo. No entanto, se esse projeto passar, vão tomar a casa daquele povo e o povo vai ficar favelado. E é isso que a Câmara de Vereadores não quer. Pelo menos tem 6 vereadores que estão relutando, não é contra a casa não, que eu gostaria que tivesse 10 mil casas em Goiânia sendo construídas. Agora a gente não pode atropelar a lei. E o vereador tem que ser responsável na hora que ele defende a lei e faz leis. Muito obrigado, senhor vereador. Está correto, de razão, o vereador Arnaldo. E eu quero dizer mais ainda. Se for aprovado um projeto dessa natureza, uma área rural, 1 hectare, pelo INCRA, equivale, o preço é de 120 mil a 150 mil reais. 1 hectare. Na hora que você se torna área urbana, aí se faz um loteamento e vai se vender um lote de 10 por 20 na faixa de 70, 80 ou 100 mil reais. Esse é um ponto. Mas passemos o seguinte, passou para a área urbana. A Caixa vai construir as casas. Ótimo. Excelente a construção das casas. Construção das casas. Agora, não é Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida é outra coisa. Que o secretário de Habitação do Estado de Pernambuco, agora no mês de setembro, disse em letras garrafais: Goiânia, Vitória e Santo Antão, Santa Maria da Boa Vista e mais 2 cidades, não me falha a memória agora, não serão agraciados com Minha Casa Minha Vida, porque os prefeitos, quando mandaram os projetos, a maioria era perto de encostas. Isso é perto de encostas, ou seja, junto de morro, a Caixa Econômica não faz. Mas não é o caso desse terreno, que ele é plano, onde querem fazer. Não é Minha Casa Minha Vida. Será construção pela Caixa Econômica. E quando é pela Caixa Econômica, aí eu quero ver, com todo respeito a todos os moradores e pessoas que precisam de casa lá de Tejucupaba, eu quero ver como é que a pessoa vai comprar uma casa dessa. Porque quando for construir pela Caixa, você tem que dar uma contrapartida entre 10% a 20% para poder concorrer, para entrar, depois fazer o financiamento. Tem que ter de 10% a 20% para poder entrar na concorrência. Aí você consegue e daí você vai ser financiado o resto. Imagina o seguinte, uma casa dessa aí, preço barato, que você fala aqui, o vizinho está ouvindo do outro lado, paredezinha lá, aí 50 mil, 60 mil, é mais que isso, porque hoje Goiânia está tudo caro. Aí o rapaz a pessoa vai ter que ter 5 ou 6 mil reais, se for 10%, para dar de entrada logo, para depois concorrer, para poder brigar por isso.
Se for nesse valor, que eu espero até, se amanhã construir, seja aí para beneficiar todo mundo. Mas não é dessa forma que vai ser feito. Vai ser feito, se fizer, é pela Caixa, na minha casa, minha vida, que o processo é outro, totalmente diferente. E quero concluir dizendo o seguinte: eu vi atentamente o vereador Beto Gadelha quando ele falava sobre o problema do requerimento. Eu estive lendo Eli Lopes Meirelles, que é o Papa do direito administrativo. E ele é claro, objetivo, quando se fala de requerimentos, indicações, que tem, dependendo da técnica de redação de cada um, ele deixa bem claro que justificativa ela pode ser escrita, oral. O que quer dizer com isso? Quer dizer que o teor básico de qualquer indicação, qualquer requerimento, é o seu conteúdo básico, não é a justificativa. A justificativa é apenas, com todo o respeito às casas legislativas, é apenas um enchimento de linguiça, ou para querer dar uma conotação, um penteado melhor sobre o requerimento ou a indicação. O que vale é o conteúdo básico que está determinado na indicação no requerimento. Da mesma forma, no projeto. Você faz um projeto. Está lá os artigos lá. Primeiro, tal, segundo, tá. Me diga uma coisa. Está lá a justificativa. Quero ver qual é que tem a justificativa que existe num projeto dizendo assim. E no final, o prefeito ou o vereador que fez o projeto diz o seguinte: com relação à vigência do projeto, ela será de bom alvitre, deve ser de imediato por causa da necessidade eminente para que seja aprovado esse projeto em regime de urgência. Você fala que é o último artigo em todo o projeto. Esta lei entrará em vigor a partir da data, não sei o que tal. Mas não consta isso. Qual é? Aí se deixa de aprovar um projeto, porque não reza isso lá no final? Não se fala artigo por artigo? Quando se faz uma justificativa de projeto, faz uma globalização. É sobre isso, porque é bom para isso, para aquilo, para EPP, para papá. Da mesma forma, são requerimentos e indicações. Não quer dizer que, se o requerimento ou a indicação fala ou versa sobre determinadas coisas, tem que ter na justificativa dizendo por que falei ou pedi aquilo. De hipótese alguma. De hipótese alguma. Eu só estou falando, aqui se chama Zilde Barbosa, estou falando de Eli Lopes, que é o pai do direito administrativo, que conhece a fundo e que todo mundo recorre a ele. Isso, os parlamentares, os juízes, quando vai dar a sentença, toda conhece para a técnica dele e tal. É dentro disso aí que eu queria falar hoje no grande expediente. E, como disse a vereadora, tenho dito, muito obrigado.